Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e vossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, capítulo 4, janeiro 7 de 1903. Pede a Jesus que lhe esclareça o seu estado, e ele esclarece-o. Continuando o meu habitual estado, estava pensando: será possível, pode ser verdade, que por poucos sofrimentos meus o Senhor suspenda os castigos, que debilite as forças humanas para que não façam revoluções e para não formar leis iníquas? Então, a Luísa estava em dúvidas, né? Ela acha que aqueles poucos sofrimentos dela não seriam capazes, né, de suspender os castigos, né, que Jesus manda, né, e revoluções e leis iníquas, né. E além disso, quem sou eu para merecer com poucos sofrimentos tudo isso? Quando a gente sabe que a gente não é nada, né, a gente olha para Jesus e olha para a gente, não somos nada, né? E a Luísa está assim, né? Não sou nada, como que eu posso conseguir com pouco sofrimento tudo isso? Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse: filha minha, nem tu, nem quem te dirige compreenderão teu estado. Então, é assim, nós não podemos duvidar, né, nunca, porque nós realmente não vamos entender toda essa grandeza desse mistério que é a divina vontade. É difícil de entender mesmo, né? O mais que temos que fazer é confiar sempre, sempre. Tu no estado de sofrimentos, desaparece de todo. Tu no estado de sofrimentos, desapareces de todo. E eu só, não misticamente, senão em carne viva, reproduzo os mesmos sofrimentos que sofreu minha humanidade. Então, o que Jesus está explicando aqui para ela? Que Jesus está usando o corpo dela para que os mesmos sofrimentos que ele sofreu na humanidade dele, ele sofra na Luísa, né? Tá no corpo dela, né? Tá usando o corpo dela para isso. Porque Jesus está nela. Jesus está em nós. Jesus está em nós. Sempre não podemos esquecer disso. Ele está em nós. Ele está usando também o nosso corpo para fazer as obras dele. E não foram, talvez, os meus sofrimentos que enfraqueceram os demônios?
Iluminaram as mentes cegas. Essas mentes cegas. Tem mentes cegas aqui na minha casa precisando ser iluminadas, Senhor Jesus. Em uma palavra, os que formaram a redenção do homem. Então, ele está perguntando se não foi o sofrimento dele que fizeram tudo isso, né? Enfraqueceram os demônios, iluminaram as mentes cegas, e em uma palavra, os que formaram a redenção do homem. E se o puderam fazer, então, na minha humanidade, não o poderão fazer agora na tua? Quer dizer, que se todo aquele sofrimento de Jesus foi feito na humanidade dele, né? E como ele está na Luísa, também vai ser feito na humanidade dela. Se um rei fosse habitar em um pequeno barraco e dali dispensasse graças, ajuda, moedas, continuaria seu ofício de rei? Se alguém não acreditasse, se diria que é tolo, pois se é rei, pode fazer o bem tanto no palácio real como no pequeno barraco. E mais, admira-se mais a sua bondade, porque sendo rei, não desempenha habilidade em pequenas pocilgas e viçosas cabanas. Assim é a sua situação. Então, é para a Luísa entender de vez, e nós também, que somos um pequeno barraco ou uma pequena cabana. Vai fechar tudo lá fora. Uma pequena cabana, e o rei habita em nós. E o rei habita em nós. E aquilo que ele quiser fazer, ele faz. Porque a nossa vontade já foi dada para ele. O rei tem todo o direito de fazer o que ele quiser, porque nós já demos a nossa vontade para ele. Eu compreendi com clareza tudo isso e disse: meu Senhor, tudo está bem como dizes. Toda a dificuldade de meu estado está na vinda do sacerdote. É o sacerdote que está incomodando a Luísa. E ele, minha filha, ainda que um rei habitasse em pequenas pocilgas, já virou pocilgas até, pelas circunstâncias, pelas necessidades, pela condição de rei, é conveniente que seus ministros não o deixem sozinho, mas que lhe façam companhia, servindo-o, obedecendo-o no que lhe quer. Então, o que Jesus está dizendo? Que mesmo que o rei fosse habitar nessa pocilga, os seus ministros não deixariam o rei, mas lhe fariam companhia, servindo-o, obedecendo-o no que ele quer. Então, o que a Luísa tem que fazer? É acreditar que a obra é de Jesus. A obra é dele, não é dela. É dele. Então, os ministros, eles não vão deixar Jesus, né? Eles podem causar grandes confusões, mas eles não vão deixar, e eles vão até obedecer, olha, ele está falando. Vão até obedecer, vão fazer companhia e obedecer no que o rei quer. No fim foi isso mesmo que aconteceu, né? Porque Jesus está no comando. Quando ele está no comando,
É Ele que decide, é Ele que faz. O problema é que nós achamos que é nós que vamos fazer, é nós que vamos resolver com os padres, é nós que vamos falar com o padre. Esse está o problema. Tem que quebrar essa barreira, né? Tem que quebrar essa barreira, que não é nós que vamos falar com o padre. E outra, o mistério, ele é muito grande. Ele é muito grande para ser nós que vamos fazer alguma coisa. Nós não fazemos nada num mistério tão grande que é a divina vontade. Nós não somos nada. Nós somos o quê? Emprestando o nosso corpo, como a Luísa fez, para que Jesus possa viver aqui e fazer a obra dele. É assim que nós devemos pensar, de uma vez por todas, né? Fiquei tão convencida que não sabia mais o que dizer. Então esclareceu tudo para ela, né? Esperamos, né? Espero que ela consiga, né? A gente consiga se entender com os ministros, né? Com os sacerdotes, entregando tudo para Jesus. Amém, Fiat.